Shalom, shalom, povo de Deus. Estamos começando mais um momento de oração. Estaremos clamando por você que está se sentindo aflito e até mesmo perseguido. Hoje a nossa oração será baseada no Salmo capítulo de número 3, e é uma palavra poderosa do Espírito Santo que nós estaremos compartilhando com você com base nesse salmo, uma palavra que vai abençoar o seu coração, vai edificar a sua fé e vai lhe dar esperança de que o Senhor estará ajudando você nesse tempo de aflição e de perseguição. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de pedir a você que se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e ative a opção todas. Desse modo você estará recebendo todas as mensagens, todas as orações que nós postamos aqui no canal. Deixa nos comentários o seu pedido de oração e também compartilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você puder. Assim você estará abençoando outras pessoas no nome de Jesus. Vamos para a palavra. Eu gostaria de compartilhar com você esse texto precioso que está em Salmo capítulo de número 3. O texto sagrado diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Glória a Deus. Essa é a oração de Davi, oração que ele fazia a Deus quando ele fugia do seu próprio filho Absalão, que se levantou contra ele, tentando usurpar o seu trono. Né? Uma perseguição ferrenha. Davi estava enfrentando uma batalha muito grande e ele ora aqui da sua aflição, no seu momento de aflição, de dor intensa, de terríveis perseguições. Ele está clamando a Deus por livramento, ele está clamando a Deus por socorro. E esta oração de Davi aqui no Salmo 3, ela serve de inspiração para todos nós, quando nós enfrentamos tempos de adversidades extremas, quando nós enfrentamos tempo de perseguição, e às vezes até pessoas que nós amamos muito, até pessoas que fizeram parte ou fazem parte da nossa vida, da nossa história, e que de repente se levanta contra nós, sem um motivo aparente, sem uma causa aparente, e nós nos sentimos perseguidos por todos os lados. Essa oração nos ensina e nos inspira a orar, clamando a Deus por socorro, clamando a Deus por livramento, porque essa oração do aflito, essa oração do necessitado, essa oração daquele que está sendo perseguido de fato. Então essa oração nos inspira. E aí no versículo 1, Davi ele começa dizendo assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários? São numerosos os que se levantam contra mim. E isso de fato estava acontecendo com o rei Davi, porque uma multidão se insurgiu contra Davi, se rebelou contra Davi, por causa do seu filho Absalão. O próprio filho Absalão, ele roubou o coração do povo, dos súditos de Davi, para se levantarem contra Davi. Davi estava debaixo de uma perseguição, ele teve que fugir do palácio, ele teve que sair às pressas para poupar a sua própria vida e a vida da sua família, porque estava sendo perseguido, e uma multidão então se levantou contra Davi. Muitas vezes nós estamos nos sentindo assim, ou de fato está acontecendo conosco, em que nós nos sentimos perseguidos de todos os lados. Algum tempo atrás, um irmão confessou para mim que estava enfrentando uma terrível perseguição no seu trabalho e que até mesmo algumas pessoas estavam tramando contra a vida dele. Isso é sério, muitas vezes isso acontece em ambiente de trabalho, em outros ambientes, às vezes até em ambiente de família. E eu orei por aquele irmão, clamei a Deus pela vida dele, pedi a Deus que o Senhor tirasse ele daquele lugar e o Senhor o colocasse em outro lugar. E assim aconteceu.
Então, muitas vezes nós estamos debaixo de perseguição, assim como aconteceu com Davi, isso pode acontecer conosco também. Assim também aconteceu com o próprio Jesus. E ele clama a Deus dizendo isso, ele está derramando a sua alma diante do Senhor. Ele diz no versículo 2: são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Então muitas pessoas estão declarando isso para Davi. Não há salvação para ele em Deus, não há salvação, não há livramento. E muitas pessoas chegam até mesmo a questionar a nós, a mim e a você, quando nós estamos enfrentando perseguição, adversidades, lutas, obstáculos. Muitas pessoas chegam a dizer: onde está o teu Deus? Por que você está passando por isso? Você não é crente, você não tem fé em Deus? Por que você está passando por essa perseguição, por essa luta? Se você é crente, por que você está passando por isso, né? Então, muitas vezes, assim como falaram assim de Davi, pessoas podem ser usadas pelo inimigo para questionar a nossa fé, para questionar a nossa confiança em Deus e até dizer isso: não há em Deus salvação para ele. Davi enfrentou isso, nós também podemos enfrentar. Mas olha a confiança dele. Ele diz assim no versículo 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Então Davi sabia que apesar de toda aquela situação, de ele ter sido abandonado pelo seu próprio filho e de uma multidão ter abandonado a ele, e uma multidão estar perseguindo, ele sabia que Deus estava com ele. O Deus misericordioso, compassivo, longânimo, perdoador estava com ele. E esse mesmo Deus está com você. O Senhor está com você, está na sua vida e ele está guardando você. Então Davi disse: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é o meu escudo. Você pode dizer isso, como disse Davi? O Senhor é o meu escudo. Você pode repetir isso mais uma vez? O Senhor é o meu escudo. Então Davi disse: Senhor, tu és o meu escudo, és a glória e o que exaltas a minha cabeça, ou seja, o que me levanta, aquele que me coloca de pé. E aí ele diz no versículo de número 4: com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Ele tinha essa convicção, e essa convicção que nós precisamos ter, de que quando ele clamasse ao Senhor, ele seria ouvido. Nós também precisamos ter essa convicção. Quando eu clamar ao Senhor, ele me ouvirá do seu santo monte, e ele me responderá. Né? O seu santo monte aqui é uma referência poética ao céu. Deus me ouvirá, o Senhor estará ouvindo o meu clamor, estará ouvindo a minha oração, estará ouvindo a minha súplica. Então nós precisamos crer que há socorro para nós no Senhor. O Senhor está ouvindo a nossa súplica, o Senhor está ouvindo a nossa oração. Nós precisamos ter essa convicção. E ele diz assim: do seu santo monte ele me responde. Deus vai responder todas as suas orações. Deus vai responder todos os seus clamores que você faz de acordo com a vontade de Deus, terá no Senhor resposta. No versículo 5 ele diz assim: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. O que isso quer dizer? Quando Davi diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta, ele não iria permitir que essa luta, ele não iria permitir que essa adversidade roubasse o sono dele. Muitas vezes, quando nós estamos sendo perseguidos, quando nós estamos debaixo de muita pressão, adversidade, nós podemos ficar tão preocupados, ansiosos, que nós podemos perder até mesmo o sono. A Bíblia nos fala que Davi, ele pede a Deus e ele crê que o Senhor estaria dando sono a ele. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai dormir bem, que nenhuma adversidade, nenhum problema, nenhum obstáculo vai roubar o seu sono. Ele diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Por que ele não tinha medo? Pela convicção, pela consciência de que o Senhor estava com ele. Você tem a presença de Deus com você. Ele diz, versículo 7, levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois fere nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, sobre o teu povo a tua bênção. Então ele diz aqui, declara
do Senhor é a salvação. Ele reconhecia que a sua salvação pertencia somente a Deus, né? E para nós essa é a verdade também. A salvação pertence ao Senhor, cujo Filho de Deus é o autor e consumador dessa salvação por meio do seu sacrifício ali na cruz, e nós exercitamos a nossa fé nele e somos salvos. Então este salmo é uma oração daqueles que estão sendo perseguidos, daqueles que estão sendo injustiçados, é uma oração por livramento e na convicção de que Deus ouve, responde e abençoa aqueles que clamam a ele com fé. Vamos orar? Vamos buscar a presença de Deus? Pai querido, eu quero orar nesse instante com meu irmão, com minha irmã. Nós oramos por livramento, Senhor. Aqueles que estão sendo perseguidos, aqueles que estão debaixo de intensa perseguição, aqueles que estão sendo injustiçados, caluniados, meu Deus. Pessoas que têm se levantado contra os teus filhos injustamente. Nós queremos te pedir agora, em nome de Jesus, joga por terra toda injustiça praticada, meu Deus, contra o teu filho, contra a tua filha. Que toda língua que tem se levantado contra o teu filho, contra a tua filha, em juízo, seja reprovado. Em nome de Jesus, que toda arma forjada, meu Deus, contra o teu filho e a tua filha, seja cancelada. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela tua proteção, pelo teu livramento, Pai. Senhor, as lágrimas que estão sendo derramadas diante de ti, as lágrimas que estão sendo derramadas diante do teu altar, sei que ninguém veja, Senhor, eu te peço, colhe cada gota destas lágrimas derramadas diante do Senhor e transforma em vitória, transforma, meu Deus, em bênção, transforma em recompensa, transforma, meu Deus, em consolo. Pai, eu te peço, enche o coração de paz, enche o coração da tua presença, enche o coração do teu consolo, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço, libera a tua bênção sobre o teu filho, sobre a tua filha, meu Deus. Ó Senhor dos Exércitos, eu oro nesse instante e eu te peço dar força aos teus filhos para suportarem toda a luta, toda a perseguição com confiança em Deus. Senhor, tua palavra diz, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. São estas as palavras do Senhor Jesus no Evangelho, são essas as tuas palavras para nós de encorajamento, Senhor. Então nós te pedimos nesse instante, não deixa que a gente retroceda, que a gente volte atrás, que a gente desanime, que a gente desista por causa da perseguição, por causa da aflição, da adversidade, mas que nós possamos nos manter firmes, meu Pai, no propósito de te servir, no propósito de caminhar contigo, no propósito de estar na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e que no meio de toda a perseguição, de toda a adversidade, de toda a luta, meu Deus, a fé dos teus filhos seja desenvolvida, seja restaurada, seja renovada, meu Pai. Nós abençoamos os teus filhos e que nada venha roubar o sono, nada venha roubar a paz, nada venha roubar a tranquilidade, que os teus filhos possam se deitar e dormir, Senhor, um sono profundo e reparadouro debaixo da bênção do Senhor a cada noite, porque o Senhor sustenta, porque o Senhor guarda, como diz aqui no versículo 3, no versículo 5, nós oramos por isso, declaramos paz, declaramos vitória, declaramos conforto, consolo, no nome bendito de Jesus, nós oramos para a tua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Não se esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração para que nós possamos orar de modo específico por você. E não se esqueça de compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Shalom, shalom, graça e paz.